O evento mais importante do século XX foi a Revolução Russa em 1917. Representou a primeira vitória do socialismo revolucionário na história e aconteceu em um país tão grande quanto cheio de problemas. No final do século XIX ao século XX, a Rússia era o mais extenso país da Europa. Era um império extremamente atrasado em relação às potências do continente e onde grandes proprietários detinham a maior parte da terra, e um império governado com mãos de ferro pelos czares. Czar era o nome que se dava ao imperador russo. Um deles foi Alexandre II, que em 1861 chegou a tentar algumas reformas sociais. Nessa época pertencia somente a quem tinha terra e quase não tinha direito. Não tinha opção de trabalho e nem possuíam terras. Isso porque a Rússia tinha poucas indústrias e o pouco que tinha dependia da economia russa. E estava muito mais atrasado que o resto da Europa. E já no começo do século XX, além dessas duras condições de vida, os russos têm que enfrentar uma derrota militar. Em 1905, a Rússia perde a guerra, que travava com os japoneses. A derrota e a miséria da população russa refletem a incapacidade e corrupção que reina na corte do império. Acontecem greves e motins nas principais cidades. O navio encoraçado Potemkin se juntou aos rebeldes, mas as manifestações são violentamente reprimidas pelo czar. No único dia, mais de 1.000 pessoas são mortas frente ao palácio. Na época dessa manifestação, no começo do século da Rússia, as ideias socialistas já haviam chegado ao país e se organizavam grupos de oposição. As tentativas de rápida industrialização do país também já tinham criado uma classe de operários. Assim como os camponeses, eles tinham péssimas condições de vida, e as coisas ficaram ainda piores com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada e tem que enfrentar o moderno equipamento do exército alemão. Manda 13 milhões de homens para o fronte, sem equipamento, suprimento ou a existência adequada. O resultado é uma série de desastres militares. Foi se tornando cada vez mais impopular. Uma das causas era a sua insistência em continuar a guerra contra a Alemanha e a falta de solução para os problemas econômicos da Rússia. A maior parte dos sovietes pertenciam à tendência do Partido Social Democrático, chamado bolchevique, que significa a maioria. A minoria, que era chamada de menchevique, era liderada pelo Kerensky. Os bolcheviques, eles defendiam propostas mais radicais e eram liderados pelo Lenin. Lenin defendia o fim da guerra na Rússia com a Alemanha, a distribuição de terras para os camponeses e o fortalecimento dos sovietes. Lenin e os bolcheviques pregavam a ditadura do proletariado. Lenin enfrenta a crise criando a nova política econômica, uma série de reformas de caráter capitalista e modernizado com o objetivo de acabar rapidamente com o que ainda restava da economia feudal na Rússia. A Guerra Civil. Os monarquistas, a burguesia e os setores que haviam sido derrotados pelos bolcheviques combatem o novo governo. São chamados de brancos. Os brancos enfrentam os partidores do governo comunista, chamado de vermelhos. As potências da Europa, com medo do movimento comunista, apoiam militarmente os brancos. No campo, os kulaks, médio-proprietários, foram acusados de trair a revolução e foram executados. A família do czar, que estava presa, é fuzilada e a divisão das terras e formação de cooperativas rurais não alivia a fome, que atinge boa parte da população. O Partido Comunista, além de Lenin, tem dois outros líderes disputando o poder, Trotsky e Stalin. Trotsky acreditava que a revolução só seria sustentável se ela se tornasse internacional. Ele defendia o fechamento da revolução no plano nacional. Para fortalecer o desenvolvimento interno, Stalin vence a disputa e assume o governo após a morte de Lenin em 1924. O czar mandava na Rússia, tinha poder total, governo absolutista, uma população rural. 1917, Lenin no poder,
socialista agora passa a valer. A burguesia russa fica, portanto, assustada. Recebe apoio do mundo. Guerra civil detonada.